Olá, donos e donas de empresa. Eu sou Ronan Delfim, host do podcast O DonoCast, e vamos começar o episódio 035. Eita, já passamos dos 30 episódios, já estamos aqui há 18 meses produzindo conteúdo para você que é dono e dona de empresa. Esse podcast que nasceu da ideia do seguinte: eu sou consultor de empresas e gostaria muito de conversar com donos e donas de empresas de assunto que eu não tenho tempo para conversar durante a consultoria. Então a gente bate papo aqui, é um podcast super leve, com conteúdo mais de bater papo, mas trazendo algo de relevância e de interesse de donos e donas de empresa. Hoje a gente vai falar, porque eu tenho observado muito no mercado, de as pessoas, donos e donas de empresas, se queixando da dificuldade de arrumar colaborador, funcionário, empregados, dificuldade de ter mão de obra, né? Usa muito ainda essa expressão mão de obra. Então hoje a gente vai falar sobre como formar um time campeão e como liderar sob pressão. E aí a gente trouxe um cara aqui que entende muito desse assunto. Vou só ler o currículo dele aqui e à medida que eu for falando eu tenho certeza que você já vai saber o nome do nosso convidado aqui. Uma carreira de conquistas no futebol e no empreendedorismo. Ele é de Vargem Alegre, no interior de Minas Gerais. Construiu uma trajetória admirável e multifacetada, marcada por competência, visão e resultados. Ele é bacharel e licenciado em Educação Física pela renomada Universidade Federal de Viçosa. Ele soube desde cedo transformar conhecimento em ação em legado. Sua carreira como técnico de futebol é vitoriosa e respeitada, com passagens por grandes clubes do Brasil como Flamengo, e eu estive lá no Rio quando você estava como técnico do Flamengo, São Paulo, Cruzeiro, Botafogo, Coritiba, inclusive passou um perrengue lá no Coritiba, né? Que eu preciso que você conte isso aqui, tá? Goiás e Sport. Também consolidou-se como estrategista moderno, atento ao desenvolvimento de jovens talentos. Trabalhou por muitos anos em categorias de base como o do Cruzeiro. Seu nome está diretamente ligado à histórica conquista do Campeonato Mundial Sub-20 de 2011, com a seleção brasileira. Olha só. Além de títulos, tem sua jornada como treinador. Além de títulos, o que marca sua jornada como treinador é a capacidade de liderar com equilíbrio, inspirar grupos e transformar promessas em realidade. Acho que é tudo que você está precisando aí, né? Além disso tudo, também é empreendedor. E aí, já sabe de quem que a gente está falando? É claro que é do Ney Franco. Ney Franco, muito bem-vindo aqui, obrigado. A gente sabe da sua agenda aí, ainda mais agora como empreendedor aí, tá com uma agenda bem apertada, então de verdade eu quero já começar te agradecendo pela disponibilidade, e nós vamos falar de um assunto aqui, né, Ney, que, poxa, acho que o podcast, como eu estava te falando antes da gente começar, tem a duração que você já está acostumado, 90 minutos. Então nós vamos bater uma bola aqui durante 90 minutos e nós vamos virando o jogo aí a cada etapa, beleza? Beleza, Roland. Primeiramente, Roland, muito obrigado pelo convite. Eu tenho acompanhado o podcast de você, né? Até porque há pouco tempo atrás meu irmão passou aqui, né? Sim, o Alisson esteve com você, teve uma repercussão muito legal. E quando eu recebi o convite, né? Primeiramente, uma oportunidade de revê-lo, né? Quanto tempo que a gente não se encontrava. E essa oportunidade é um assunto que me interessa muito, né? Esse link futebol-empresa, para mim é muito legal. Eu acho que eu posso contribuir, né, ao mesmo tempo aprender, né, com o Ronan, né, como aí todos os telespectadores do Ronan, com certeza ficam ansiosos para esperar sempre um novo episódio, né? Porque podcast é isso, né, cara? Quando você vicia em determinado assunto e determinada pessoa, você fica sempre esperando um próximo episódio. Espero que eu tenha competência aqui de contribuir, né, com esse podcast aí, o DonoCast, que já está fazendo um sucesso enorme em territórios nacionais, e eu estou sempre escutando também. Bom demais, Ney. Antes da gente entrar no assunto de liderança,
linkar futebol com montagem de time para as empresas, você também hoje é empreendedor. Então, eu queria que você falasse um pouquinho assim, hoje o Ney empreende em quê? O que são os seus negócios? Você está envolvido em quê hoje em dia, Ney? Olha, não, eu tenho agora, eu estou de imediato, inclusive eu estou muito na região agora, né, que eu estou em Vargem Alegre, nós estamos empreendendo lá em loteamento, né? Acabamos agora de lançar um loteamento em Vargem Alegre, inclusive com um novo conceito, né? E eu estou esse período aqui, né, basicamente até o final de julho, né? Eu fico na região, porque a gente está agora justamente no momento de vendas. Passamos por uma primeira fase de terraplanagem, de trabalhos burocráticos, tanto em prefeitura como cartório. Agora a gente já tem uma liberação para vendas de lotes, a gente já começou uma fase de vendas agora, que a gente chamou de pré-lançamento, né? Agora estamos programando aí para o mês de julho de fazer um lançamento, né? Então, hoje as minhas forças, né, estão todas voltadas para esse empreendedorismo. No momento que a gente conseguir passar mais uma fase disso, né? A minha intenção, a partir de agosto, retornar para o futebol, né? Que é o meu habitat. Mas, graças a Deus, depois de muita luta, de muita dedicação, de ajuda de muitas pessoas, eu tenho conseguido aí conciliar, né, o futebol, né, com esse empreendedorismo. Há um tempo atrás estava nos Estados Unidos também, com uma academia de futebol, uma escola de inglês lá também. Mas isso com a Covid em 2020, principalmente, né, eu optei para voltar para o Brasil com minha família, acabei passando o negócio para frente, estamos num projeto também em Florianópolis, na construção lá, juntamente com a Unisul, que é uma universidade muito conceituada em Pedra Branca, lá na região da Grande Floripa, né? Na região de Palhoças também nós estamos lá montando uma estrutura esportiva, né, com academia, com natação, com quadras de beach tênis, com tênis, e o futebol de salão e principalmente o futebol, né? Então, que massa. Estamos num trabalho também agora paralelo na montagem, né, deste projeto, né, logicamente com sócios, né, que é o Guilhermo, que mora em Floripa, o Totó, que é um dos parceiros que mora em Orlando. Então, eu venho aí, né, conciliando, né, esse momento na minha carreira e logicamente, que a gente sempre procura as pessoas para a gente se inspirar em cada área, né? E quando eu entrei nesse loteamento, nessa área do loteamento, né, logicamente que a primeira coisa você tem que aprender sobre o negócio, e eu fui atrás das pessoas, né? E eu queria até aproveitar aqui para fazer um agradecimento ao Maurício da Planejar, que trabalha aqui em Guanhães, tem uma empresa em Guanhães, né? Porque como o assunto a conversa é trabalhar com empreendedorismo, eu acho que a gente precisa sempre ter, né, acima da gente pessoas para te dar conselho, para te mostrar o caminho. Sim. Você faz o seu caminho, mas em alguns momentos, quando tem alguém para te dar uns toques, já te tira de muitas situações difíceis. Então, eu queria aproveitar esse podcast para fazer um agradecimento ao Maurício da Planejar. Muito bom. Isso é fundamental, né, Ney? A gente, por exemplo, a gente já atendeu mais de 2.000 empresas ali pela Tutorianos, que é a nossa empresa de consultoria, sempre com foco em micro e pequenas empresas. E a gente... Dizem que essa frase é do Einstein, eu não sei se é mesmo, e tudo que o inteligente aprende com os próprios erros e o gênio aprende com o erro dos outros. Então... Depois de atender mais de 2.000 empresas e tudo, a gente ajuda muito as pessoas que nos procuram, que estão querendo empreender ou que já têm uma empresa, para que a gente conte para eles o que são os erros que a gente já viu acontecendo no mercado, os acertos, ajudando a economizar tempo e dinheiro dos nossos clientes. Então, isso não podia ser diferente, né? Porque nem sempre dinheiro resolve tudo, né, Ney? A gente já viu muita gente se dando bem na carreira, juntando muita grana, mas depois mete o pé pelas mãos, entra num empreendimento que não entende da área e acaba perdendo tudo e
que construiu ao longo de uma carreira, né? Então, você está, mais uma vez, aí de parabéns de buscar ajuda para empreender numa área que você não conhecia, né? Hoje o conhecimento vale muito, né, cara? E outro detalhe, parceria, né? Hoje eu acho que ninguém vive sem parcerias, né? Então, você precisa de parcerias para tudo, até pessoas que, de repente, no início acham que vai ser um concorrente, mas, na realidade, você consegue aliar ali, né, e ter parceiros fortes em qualquer negócio que você entre. Né? Verdade. Inclusive, Ney, eu tenho... Meu mestrado é na área de estratégia, competitividade e inovação. E aí, uma das estratégias que eu conheci lá durante o meu mestrado, que me chamou muita atenção, é a estratégia da coopetição. O que é coopetição? É quando dois, teoricamente, concorrentes se juntam para ganhar mercado. Exatamente. Então, por exemplo, uma cooperativa financeira que tem uma certa capacidade de emprestar 20 milhões de reais para algum cooperado dela. Mas aí o cooperado vem pedindo 30. Então, é comum duas cooperativas de crédito se juntarem para terem condições juntas de aproveitar aquela oportunidade. Então, chama coopetição, é uma coisa muito interessante. Ney, você também casado, pai, fala um pouco aí da sua família aí, tem filhos, eu já quero mandar um abração para a Érica, com certeza se você está aqui foi ela que liberou. Sem dúvida, sem dúvida. A Érica linda, simpática, muito bacana, um abração para a Érica. E você já está com os meninos tudo encaminhado também, né, Ney? Fala um pouco da sua família aí, quantos anos você tem, como é que é a sua família, Ney? Primeiramente, eu queria falar da minha gratidão, né, pela família, né, a carreira da gente é fácil de descobrir, né? Hoje no Google, na inteligência artificial, né? Para quem é público, né? Todas as informações estão ali, né? Expostas em redes sociais, não qualquer mecanismo que tem de procura, né? E eu tento ter a minha família assim preservada, né? Por causa da visibilidade de ser uma pessoa pública, né? Mas aí eu queria falar da gratidão, né? Além das questões profissionais, a questão pessoal. E essa questão pessoal, né? Eu consegui, né? Papai do Céu colocou no meu caminho a Érica, né? Nós estamos aí fazendo 22 anos juntos. Uma relação muito boa, e uma mulher bonita, sou suspeito para falar como você falou, simpática, e nós temos um casal de filhos, o Felipe, né? A Érica é de Ipatinga, né? Onde nós estamos gravando aqui, né, o podcast, a Érica é daqui. Tem o Felipe e a Eduarda. O Felipe está com 19 anos, faz 20 anos agora, veio para Ipatinga também, está cursando medicina também, né? Aqui na cidade, né? E tem a Eduarda, que faz agora no mês de julho 15 anos. Olha! E ela nasceu no mesmo dia, no dia 22 de julho. Então, 22 de julho lá em casa, eu perdi o trono das festas. E esse ano ela faz 15 anos, né? Então, a gente vai ter que ter o trono é todo dela mesmo, ainda mais esse ano. Especial, principalmente esse ano. E, logicamente, que é uma família constituída muito em cima dos princípios que a gente teve, né? Então, estou num momento muito bem, né? Nessa questão pessoal, porque como a gente vem falando de empreendedorismo aqui e na minha profissão também, você ter do seu lado uma parceira, né? Que é, como diz, pau para toda a obra, né? Que a gente diz aí no jargão. E a Érica tem sido isso comigo. Desde o momento, né? Eu conheci a Érica quando eu era treinador nas categorias de base do Cruzeiro, né? E a Érica estava em Belo Horizonte fazendo o curso de farmácia na UFMG. Então, a gente se conheceu, começamos um namoro. Por coincidência, tínhamos muitos amigos em comuns, né? Olha! A Érica teve um momento que ela estudou em Juiz de Fora, né? E lá em Juiz de Fora tinha vários primos estudando lá e ela conhecia todo mundo, né? Entendi. Inclusive, eu conheci a Érica na formatura de um primo meu de medicina, né? Do Carlos Schettino, que é um cirurgião, né? Um neurologista. Aqui no Vale do Aço também. E a partir daquele momento a gente, né, começou né, nos conhecemos e engatamos o namoro, deu certo.
E hoje nós estamos aqui, né? Por opção, depois de morar um tempo nos Estados Unidos, voltamos para São Paulo. E agora, por opção, né? Pelo empreendimento que eu tenho aqui, pela Érica ser daqui, o Felipe ter passado no vestibular aqui em Ipatinga, eu já tenho uma estrutura montada em Ipatinga também. Hoje, Ipatinga, né, se tornou a nossa sede, endereço oficial. Uhum. E eu acho que foi mais um tiro certo, né? Que nós estamos aqui num momento muito especial, além da qualidade de vida que a cidade proporciona, estar no meio de muitas pessoas queridas, né, entre parentes e amigos, e muito próximo também de Vargem Alegre. Massa. Ô, Ney, eu também faço aniversário no mesmo dia que o Bião. Eu também perdi o trono. Para quem não sabe, eu sou o filho mais velho. Tem o Douglas, que mora na Nova Zelândia há mais de 20 anos. E tem o Fabiano, que a gente chama carinhosamente de Bião. Eu sou do 5 de maio de 1978, ele é de 5 de maio de 1982. Então eu sei o que é dividir o trono aí das festas e tudo. Ney, e a gente passou provavelmente você passou, algo que eu passei também, que eu sou graduado em terapia ocupacional. Uhum. A gente trabalha muito, Ney, com pessoas que estão... Inclusive, também... eu tenho uma história muito legal sua que não sei se eu posso contar no podcast. Pode. Depois você conta. Na época que começou o pagode no Brasil, tem uma história muito bacana. Você conta. Mas aí, Ney, a gente também... Muitas pessoas que ouvem a gente estão em transição de carreira ou entrando no mercado de trabalho agora. Uhum. Através do Fabiano, meu irmão, ele começou a fazer tratamento com a terapia ocupacional. Uhum. Foi a época que a gente considera que ele mais melhorou, assim, ficou mais independente. E justo na época que eu estava para escolher o que eu ia ser quando crescer. E aí, eu escolhi, há 23 anos atrás, fazer o curso de terapia ocupacional. Até então, uma profissão pouco conhecida, pouco valorizada. Meus pais, especificamente, porque já conhecia a profissão, me apoiaram, mas eu ouvi muitos questionamentos assim: Ronan, por que você não faz medicina igual seus primos? Ronan, por que você não segue o caminho do seu pai e vai ajudá-lo no supermercado dele? Terapia ocupacional não é valorizado e tal. E eu segui isso e, graças a Deus, também tive uma carreira de sucesso dentro da minha profissão. Tanto é que hoje... ainda sou muito grato à terapia ocupacional. E aí, Ney, muito provavelmente também, você foi fazer educação física numa universidade super conceituada, que é a Federal de Viçosa, mas a gente vem de uma família cheia de médicos, cheio disso, e você se enveredou por uma carreira que muitos podem ter te questionado, assim... Ô, Ney, isso é sonho, larga isso, vai trabalhar na academia, por que você não abre uma academia para você? Teve isso, Ney? Como é que foi a sua entrada na educação física e depois no mundo do futebol? Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Ronan, realmente é uma história interessante. Como você já falou, eu sou da cidade, né, para o público, uma cidade que se chama Vargem Alegre, é uma cidade pequena aqui da região. E tem uma característica essa cidade, né? A cidade, assim, a maioria das pessoas que vão estudar e que optam por fazer um curso superior é medicina, né? Então, a família, inclusive, tem muitos médicos, né? Só irmão seu tem 2, né? Eu tenho 2 irmãos médicos, né? E uma irmã também casada com médico, que inclusive é meu primo, o Rogério, né? Que é cirurgião plástico aqui em Ipatinga. Então, eu cresci nesse meio, né? E realmente, quando a minha opção... Eu tomei a decisão de fazer educação física. No ambiente que eu vivia, realmente eu teve alguns questionamentos se era o curso certo que eu estava fazendo. Eu confesso, Ronan, que eu fiz o vestibular para educação física, nunca pensei em fazer educação física para ser um treinador de futebol. Né? O que eu mais sonhava, pensava como um profissional de educação física, sonhava ser um professor universitário. Né? Ah, que massa. Só que aí depois, dentro do curso, né, as portas foram se abrindo, né, e eu acabei
por gostar de futebol e já jogar futebol, né? Eu tinha um certo destaque como jogador aqui na região de Ipatinga, e depois não foi diferente quando eu entrei na universidade, que a universidade tinha a equipe de futebol, que a gente disputava competições tanto universitárias, como a universidade também disputava competições regionais, né? Então, por exemplo, lá em Viçosa tinha a Liga de Viçosa de futebol, tinha os times locais, né? E a universidade entrava com sua equipe também, e eu joguei pela equipe da universidade, e acabei dentro da universidade tendo muito contato com os estudantes da área que gostavam de futebol, e eu dei muita sorte que eu entrei numa universidade que realmente tem no futebol o carro-chefe no departamento de educação física, né? Ah, tá. Então, hoje é uma escola que tem pós-graduação em futebol, né? Você não faz a matéria futebol apenas com matérias básicas, né? Você tem futebol 1, 2 e 3, né? Na minha época, o futebol 1 ele era obrigatório para todos, mas o 2 e o 3 era optativo. Era optativo, e só fazia o curso do 2 e 3 quem realmente se interessasse para o futebol. Então, eu entrei de cabeça nessa área do futebol, estudando primeiro muito a parte de fisiologia, né, de anatomia, porque um dos caminhos para a gente entrar, quem sai da escola de educação física para entrar no futebol, é a preparação física, né? Porque o preparador físico, ele requer dele ser formado em educação física. Então, eu já sabia que eu tinha um caminho para entrar no futebol, que era ser formado em educação física, que é um terreno, né, que era reservado a quem formasse educação física. E no futebol 3 a gente entra muito na parte tática, né, nas estruturas táticas, né, sistema de jogo, né, você aprende, né, a pegar um calendário, né, e saber dentro desse calendário como que você faz uma pré-temporada, onde você especifica mais a parte física, a parte técnica, a parte tática durante a competição. Então, eu mergulhei nesse mundo também de estratégica e na parte tática. Então, eu saí da universidade preparado para ser um preparador físico, mas com conhecimento muito teórico da parte tática também. Não fui jogador profissional, mas joguei muito amadoramente. Então, eu consegui conciliar essas duas coisas, prática e teoria. E umas coisas que acontecem, por mais que você programa, Ronan, aconteceu uma coisa na minha vida estudantil que ela foi determinante para me tornar um treinador de futebol. Peraí, vou te interromper. Antes de você contar isso, deixa eu só fazer um adendo aqui, Ney. Já aproveita e até bebe uma água aí. Cara, eu falo muito, você falou assim, que você aprende a olhar para um calendário e se programar, se planejar. Isso, trazendo para o mundo empresarial... A gente chama de periodização no futebol. Periodização. Exatamente. Você pega o calendário e você entende o ano, as competições que você tem, qual o momento que você trabalha a parte física, a parte técnica, tática. Então, o volume, você trabalha com volume de treinamento, intensidade de treinamento, quando é mais volume, quando que é mais intensidade, momento de recuperação, né? Então, é isso que a gente chama aí de periodização. Né? Tá, e o que eu quero falar para quem é dono ou dona de empresa? Poucos, Ney, fazem isso nas empresas. Eu vi recentemente, a gente teve uma série de feriados prolongados. Aí eu vi um tanto de dono e dona de comércio reclamando, nossa, feriado demais, as vendas foram poucas e tal. Só que esses feriados já estavam definidos desde o ano passado. Então, poucos donos e donas de empresa têm o hábito de olhar para o calendário comercial do comércio, ver quantos feriados, quais daqueles feriados são bons para os meus negócios, qual época do ano que eu vendo mais e se preparar para essas épocas, sabe, Ney? Poucos fazem a periodização. Então já fica a dica aí. Agora a gente está gravando começo do mês de junho. Se você ainda não fez desde o começo do ano a periodização do seu negócio, fica o convite para você fazer como é que vai ser a periodização do segundo semestre. Tá vindo aí várias datas que podem te ajudar ou te atrapalhar no seu negócio. E aí, como é que você vai se preparar? Vai deixar para a última hora? Então, esse é o adendo que eu queria fazer, porque poucos donos e donas de empresa
uma expressão que eles usam muito é assim, tô matando um leão por dia. Uhum. Tá bom, mas você tá matando um leão por dia para chegar aonde? Qual que é o seu plano? Uhum. E aí tem a periodização, né, Ney? Exatamente. Só pra gente não perder, vamos voltar aí. Então, você parou na hora que... Eu te interrompi na hora que você ia contar como é que você entrou pro profissional no futebol. lá, no futebol. Eu já falei anteriormente que eu entrei no curso de Educação Física, não entrei sonhando em ser treinador de futebol. E depois, dentro do curso de Educação Física, eu sou bacharel e licenciado em Educação Física. Na minha época... Em 4 anos, você tem essa certificação. Uhum. Eu tive um atraso no meu curso, e eu, em vez de formar em 4 anos, eu formei em 5 anos. Uhum. Né? Então, eu queria falar de planejamento. Uhum. Mesmo, por exemplo, se eu tivesse sonho de ser treinador de futebol, eu formaria em 4 anos, sairia no mercado, e bateria na porta de alguns clubes e tentaria alguma coisa. Mas foi justamente nesse ano que eu atrasei, né? Quem é do meio do futebol vai entender. Na minha época, hoje acabou, nós tínhamos a Taça BH de Futebol Júnior, que ela era compatível, né? Semelhante à Taça São Paulo. Então, a Taça São Paulo de Futebol, ela é realizada no mês de janeiro no estado de São Paulo. Em julho, tinha em Minas a Taça BH. Uhum. E justamente nesse ano que eu fiquei a mais na universidade, teve uma sede dessa competição em Viçosa, na cidade de Viçosa. Então, a organização mandou 3 equipes para Viçosa disputar essa competição: o Atlético Mineiro, o América do Rio e o Caxias do Rio Grande do Sul. E precisava de uma 4ª equipe. Aí eles montaram uma seleção, né, da cidade para fazer parte dessa competição. E, neste momento, estudaram quem deveria ser o treinador. Aí eles foram no departamento de educação física da universidade procurar, né, um aluno que tinha um perfil para ser o treinador, né, e através do Próspero Paoli, do Zé Moanes, que eram professores meus na época da universidade, né, eles me indicaram, né, por ter sido um estudante que, né, além de fazer, né, todo esse processo que eu citei anteriormente, também joguei no clube da universidade. Então, eu fui convidado para ser o treinador da seleção, né, que a gente chama de LUV, né, que é a Liga Universitária Viçosense de Esporte. Eu fui treinador e nessa competição nós jogamos contra o Atlético, contra o Caxias e contra o América. A gente fez uma campanha muito boa. Foi sua primeira experiência como treinador? Minha primeira experiência como treinador. É mesmo? Já peguei logo de cara. O primeiro jogo foi o Sub-20 do Atlético, que era um timaço. A gente perdeu de 2-1, mas assim, jogando muito bem. Uhum. Bom, aí classificavam 2 equipes dos 4 para a próxima fase. O Atlético classificou em primeiro, ficou nós e o Caxias em segundo colocado em todos os critérios. Olha! E a gente saiu na moeda. Que né? isso, Ney? Só que essa competição, né, foi a oportunidade que eu tive de conhecer pessoas do meio do futebol. Uhum. Porque não adianta você ser competente se você, na sua área, se você não conhece pessoas do meio, né, que para você se apresentar e essas pessoas posteriormente ou em algum momento abrir portas para você. Então, nesse momento eu conheci 2 pessoas importantíssimas nesse processo meu, né, no caminho que a gente vai chegar até o profissional depois. Uma dessas pessoas é o Alves, ele era o diretor da base do Atlético Mineiro, e outra pessoa é o saudoso Chafi Felipe, que faleceu ano passado, tem um currículo espetacular como diretor da base do Cruzeiro. Então, eu simplesmente conheci os 2 homens que comandavam a base de Atlético Mineiro e Cruzeiro nessa competição. Uhum. Aí eu me lembro que logo depois eu me formei, né? E cheguei a vir para Caratinga, dei um mês de aula aqui em Caratinga na escola, e teve um momento que não foi para isso que eu formei. Aí, com os contatos que eu tive, aí eu olhei na minha agenda, Alves e Chafi, liguei para o Alves primeiro, né? O Alves me atendeu, falou: Ney, vem para cá que eu consigo. Eu liguei para o Alves para pedir um estágio no Atlético Mineiro. Ele falou: vem para cá, o estágio está liberado para você. Agora, nós estamos precisando de um preparador físico no infantil. Se você chegar aqui e o treinador gostar de você, tem uma possibilidade de contratação.
Então, eu fui para Belo Horizonte, falei com meu pai, mais uma vez pedi ao pai uma ajuda, meu pai e minha mãe, cara, eu preciso de ficar em Belo Horizonte um mês fazendo estágio com essa possibilidade. E, logicamente, uma mobilização em casa, botei minha mochilinha, fui para BH, depois de uma semana, cara, você vai ser contratado, aí eu começo o meu processo, né, no Atlético Mineiro, na base, que foi o primeiro clube que me abriu as portas, e dessa forma eu trabalhei 3 anos no Atlético Mineiro como preparador físico. Depois vem uma outra oportunidade que a gente fala para frente, que quando foi a minha passagem, eu trabalhei como preparador físico e depois eu tenho a oportunidade de ir para o Cruzeiro para trabalhar como treinador. Tá, então vamos fazer um adendo aí. Primeiro, que os estudos mostram, Ney, que 60% de tudo que acontece na sua carreira, ou de qualquer um que está nos assistindo aqui, na minha inclusive, é fruto daquilo que a gente planejou. Eu formei em terapia ocupacional, formei para atender crianças com atraso de desenvolvimento e abri a minha clínica. Com muito apoio da família também, apoio da minha mãe, do meu pai, apoio financeiro. Inclusive, abri minha clínica em 2003. Hoje, sou consultor de empresa, dono de uma franquia que está com 36 unidades espalhadas pelo Brasil. Ganhamos o reconhecimento do Pequenas Empresas Grandes Negócios como uma das melhores franquias do Brasil. Esse ano ganhamos selo de excelência da ABF, Associação Brasileira de Franchise. E aí, por que eu estou contando de bem resumido? Porque eu foco aqui a sua carreira, não a minha. 60% é fruto do que você planejou. Ou seja, até abrir a clínica, eu tinha planejado. Eu não sabia que eu ia gostar tanto de fazer a gestão da clínica que eu ia ganhar a vida ajudando outras pessoas a fazer a gestão da empresa deles também. Bacana. Então, 60%, pessoal, de tudo que acontece na sua carreira é fruto do que você planejou. Os outros 40% você não planejou, mas os 60% te habilitaram para aproveitar os outros 40%. Então, foi o seu caso também, né, Ney? É isso mesmo. E só mais um adendo. Eu, particularmente, não acredito em sorte. Sorte é você estar pronto quando a oportunidade aparecer. E a maioria das vezes a oportunidade não aparece. A gente faz ela acontecer, que foi o seu caso. Exatamente. Saiu do interior, uma cidadezinha pequena, foi estudar na Federal em Viçosa, investiu na carreira de futebol ali, aceitou o desafio de ser técnico sem nunca ter sido técnico na vida. Quantos ali não teriam desistido? Então, o fato de ter coragem, aceitar os desafios é importante. E aí, Ney, a gente também fala muito lá para os meus clientes de usar a técnica do TBCR. TBCR. É uma das técnicas que mais garante sucesso na vida profissional. TBCR. Tira a bunda da cadeira e resolve. Que bacana. Poxa, você voltou lá para Caratinga, começou a dar aula, viu que não era aquilo que você queria, o que você fez? Tirou a bunda da cadeira e resolveu. E aí entra os contatos, né? A força do network. A competição me deu 2 contatos importantíssimos, né? Que eram simplesmente 2 pessoas que eram gestores das categorias de base do Atlético e do Cruzeiro. Isso é muito. Você chegar nessas pessoas é muito difícil. E a competição, aquele momento, a minha repetição de ano em Viçosa, que a princípio doeu em todo mundo, mais um ano aqui, né? Então, é a questão do planejamento, mas também o inevitável acontece, né? E isso. E eu acho que essa questão do contato, que eu vou contar agora para frente, como que foi a minha ida para o Cruzeiro, que realmente entra também a questão do contrato, né? Não sei se eu já posso falar. Pode. Porque eu fiquei 3 anos no Atlético Mineiro na base como preparador físico do Sub-15, tá? E depois eu vi que no Cruzeiro teve uma mudança na base e eles estavam sem um treinador para o infantil. Da mesma forma como eu liguei para o Alves pedindo oportunidade, eu peguei o telefone trabalhando no Atlético Mineiro, liguei para o Chafi, né? Chafi, o Ney, tal, pô, Ney, vem cá, vamos conversar. E vem aqui na toca para a gente conversar. Aí você imagina, eu profissional do Atlético, trabalhando no Atlético Mineiro,
sair da Vila Olímpica e ir lá na Toca da Raposa para conversar. Como que eu vou fazer isso sem ser visto? Mas tem que fazer. Aí cheguei na Toca, o Chafi me recebeu muito bem, me fez alguns questionamentos. Pô, Ney, mas você é preparador físico? Cara, aí eu falei, Chafi, eu tive a minha experiência que você viu lá, eu estou observando, eu acho que eu tenho o perfil para ser treinador. Eu gostaria, se for possível, de ter essa oportunidade. Se o Cruzeiro abrir ou se você abrir essa oportunidade. Ele falou, Ney, eu tenho uma vaga para preparador físico do juvenil. Eu falei, não, eu não vou sair do Atlético como preparador físico para vir para o Cruzeiro como juvenil. Eu queria a oportunidade realmente de treinador. Até porque o pessoal do Atlético Mineiro já sabe disso. E lá pode a qualquer momento aparecer essa oportunidade para mim também. Ele falou, não, vou pensar. Aí no dia seguinte me ligou, me chamou de novo para uma conversa, voltei na Toca e fui lá ele me levou no profissional, conheci o pessoal do profissional na época, e aí acertamos, né? E combinou que foi o início da gestão do Zezé Perrella, né? Então, essa foi logo no início de 95. Então, quando o Zezé Perrella entrou como presidente do clube, eu entrei, né, como... Aí eu me desliguei do Atlético e fui para o Cruzeiro para fazer o que realmente eu queria. Eu queria essa oportunidade para ser treinador. E esse foi ser treinador do time? Do Sub-15. Do Sub-15. Exatamente. Aí eu tenho um histórico enorme, né, dentro do Cruzeiro, trabalhando 10 anos na base, que é basicamente... um ano como treinador do Sub-15, a gente foi muito bem. Fui promovido no ano seguinte para treinador do Sub-17, que é o juvenil. Fiquei 5 anos e meio como treinador do Sub-17. Te confesso que nessa fase de 5 anos e meio, no último ano, foi justamente o ano que eu comecei a namorar com a Érica. Eu já estava começando assim, cara, meio que desgastado de só ficar ali, não ter uma promoção, né? E a Érica foi muito parceira nesse momento, né? Que teve um momento até de querer dar uma desligada para fazer aquilo que você falou, né? De sair para uma academia, fazer uma outra coisa, né? Além de estar muito tempo, na época não ganhava muito bem. Hoje ganha muito bem um treinador de base no Brasil. Na época... Não era tão valorizado. E aí, depois de 5 anos e meio, né, nesse momento de incerteza, eu tive uma promoção, né, para o Sub-20 do Cruzeiro. Aí fiquei 3 anos e meio. Foi uma experiência muito boa, porque eu aprendi muito. Além de liderar atletas mais velhos, né? Você trabalha muito próximo do profissional. Então, você faz treino contra a equipe principal, você está ao lado do treinador principal, né? E eu tive algumas experiências que eu levo comigo, né? Então, eu falo que eu me formei na universidade, mas meu doutorado é dentro do Cruzeiro, porque no Cruzeiro eu tive a oportunidade de conviver com grandes treinadores, né? Ney, deixa eu te interromper de novo e fazer alguns adendos aqui para trazer para a área da gestão. Primeiro, eu considero que a sua maior sorte não foi virar treinador lá em Viçosa naquele jogo. A sua maior sorte foi sair do Galo e ir para o Cruzeiro. Mas depois a gente conversa disso. Não podia perder. É um tema que eu não vou entrar, porque tá eu tenho muita consideração, muita gratidão. Mas eu aqui eu tenho total liberdade, né? Então, bom, mais brincadeiras à parte, Ney, eu queria destacar a importância de você dar o seu melhor independente daquilo que você está fazendo. Porque você... foi chamado ali para ser técnico pela primeira vez. Você podia ter tido 2 posturas. Nunca fui técnico mesmo, qualquer coisa que eu fizer aqui tá bom, que não sei o quê, é só um campeonato aqui mesmo, regional e tudo. Mas você deu o seu melhor, você escolheu dar o seu melhor. E eu sempre falo o seguinte, a gente nunca perde dando o nosso melhor. A gente pode até não colher lá de imediato, como você perdeu na moedinha lá, o sorteio lá do 2º lugar. Isso. Mas a gente sempre ganha dando o nosso melhor. O mercado está sempre de olho na gente. Foi com certeza você dando o seu melhor que você deixou uma boa impressão tanto no Alves quanto no Chafi. Sem dúvida. Porque, de repente, se você ligasse, você tinha um contato. Muitas vezes a gente fala assim de networking, Ney, que network não é o número de contatos que você tem salvo no seu celular. Network de valor é o número de contatos que você liga e eles atendem. É interessante.
Entendeu? Só para corroborar com o que você fala, por exemplo, nessa competição eu poderia ter sido simplesmente só treinador da minha equipe, terminava o trabalho e ir para casa. Mas aconteceu, é bom você falar isso, porque quando terminava os jogos, eu ia ao encontro desses clubes para ver o treinamento e ajudava os clubes também no dia a dia lá. Então, eu tive muito contato com o Alves e com o Chafi, né? O Chafi, ele era organizador da competição, o Cruzeiro não estava na época lá disputando, mas o Chafi ia até a sede porque ele era o coordenador da competição. Mas eu ficava próximo do pessoal do Atlético, do Alves, ajudando, apoiando, né? Então, eles não me conheceram, o contato com eles não foi só eles me vendo trabalhar, eles tiveram um corpo a corpo comigo nos momentos que eu me apresentei para ajudar também no dia a dia. Você foi além daquilo que você era, exatamente, que estava previsto. E isso, em alguns momentos, é muito importante. Né? Com certeza. Outra coisa que a gente falou, de dar o seu melhor, é que no meu livro, eu tenho um livro, Ney, que é Emprega Habilidade, como transformar você em um bom negócio. É um livro, a gente publicou pela editora Apres e tudo. E aí, lá eu falo que a gente tem que fazer a diferença entre possibilidade e oportunidade. A importância de você saber o que você quer. Muitas pessoas não sabem o que querem na carreira deles. Você pergunta para alguém assim, como é que você quer estar profissionalmente daqui a 1 ano e meio? Não sabe falar exatamente. Você quer estar ganhando quanto? Você quer estar trabalhando, fazendo o quê? Não sabe, vai vivendo meio que no automático. E aí, uma coisa que você citou aí que eu não posso deixar passar em branco, para a gente analisar assim, é a importância de você saber o que você quer. Você foi lá conversar lá no Cruzeiro, te oferecer uma possibilidade de ser treinador físico, preparador físico, e você falou, não é isso que eu vim aqui buscar. Muitos, Ney, quando você não sabe exatamente o que você quer, podia ter falado assim, não, tá bom, vou ficar aqui. Vou ficar aqui. Mas você teve, novamente, assim, sabendo exatamente o que você queria, você falou assim, essa possibilidade não é para mim. A oportunidade que eu estou buscando é como treinador. Isso, exatamente. Daí a gente diferenciar possibilidade de oportunidade. Por muito tempo, tudo que aparecia de possibilidade para mim, eu encarava como oportunidade e queria abraçar o mundo. Demorei muito, com muitos erros, muita perda de tempo e até de dinheiro, para entender a importância de ter foco. Só depois que eu decidi o que eu queria, que eu comecei a usar o filtro. As possibilidades que apareciam para mim, eu me perguntava, isso vai me deixar mais perto de onde eu quero chegar? Se sim, eu vou promover essa possibilidade, a oportunidade. Se não, vai ser só uma possibilidade. Então, isso que você falou aí rapidamente é fundamental para o sucesso das pessoas na carreira, no empreendimento, saber o que quer e filtrar o que é possibilidade e o que é oportunidade. Então, não podia deixar passar em branco, entendeu? Bacana. Pois Tô aprendendo muito aqui, cara. Tá vendo? E eu vou querer esse livro. Uai, beleza. Se você quiser autógrafo para você aqui. Já quero. Ney, e aí eu te interrompi, eu vou sempre preocupar em te interromper, mas te ajudar a voltar. E aí você falou que você fez o doutorado ali no Cruzeiro. Porque eu passei por todas as categorias do Cruzeiro, né? Isso, e aí você falou que você estava tendo contato já com os técnicos profissionais. E eu só terminar essa questão desse contato, foi muito importante com alguns profissionais do Cruzeiro, porque eu aprendi uma coisa ali que eu levo comigo na carreira hoje. Por eu ter formação da base, eu em categoria de base, eu valorizo muito a base. Hoje, qualquer clube que eu chego, né? A primeira recepção é com o elenco principal, onde eu vou treinar, e depois meu segundo passo é conhecer, né, no mínimo o sub-20, que é aquela equipe que treina mais próximo da gente, para já avaliar, né, ver se tem algum jogador com potencial, né, e ter uma interação também com os profissionais da base, porque no Cruzeiro eu passei por isso. Em alguns momentos você chegava algum treinador no Cruzeiro que ele abria para você participava de reuniões, né, trocava informação com você, como que o time dele jogar, pedia a opinião do jogador seu do sub-20 que tinha potencial para jogar lá, mas já passaram treinadores também que simplesmente chegavam no profissional, criavam um muro entre a base
e o sub-20, que a gente não tinha relação nenhuma, né? Eles simplesmente mandavam a ordem, manda um lateral vir treinar, estou precisando de um lateral para vir treinar hoje, mas não tinha nenhuma forma de intercâmbio. E eu sei o tanto que isso é prejudicial ao clube, à formação dos atletas, né? Essa falta de diálogo, esse corte, né? Então, isso foi um aprendizado para mim, porque hoje eu chego no clube, uma das primeiras ações minhas é essa relação com os profissionais das categorias de base. E eu falo que foi um doutorado, Ronan, porque todas essas categorias têm uma especificidade, o sub-15, o sub-17 e o sub-20, né? Então, quando eu falei lá de periodização, isso vale também para as categorias de base. Você não treina um jogador de 15 anos da mesma forma como você treina um jogador de sub-20, né? Então, você, além da individualidade dos atletas, você também tem que respeitar ali a idade desses atletas. A maturidade, né? Mesmo, né? Então, tem coisa que é próprio da idade, né, Ney? Exatamente. E todas nessas equipes, qual que é o trabalho, um dos trabalhos mais árduos de um treinador dessas categorias de base? Primeiramente, você está trabalhando com sonhos. Hoje, qualquer garoto brasileiro, né, ele quer, a maioria, se você for fazer um levantamento, todo mundo quer ser jogador de futebol. Então, quando você está num clube igual esse, você tem uma responsabilidade enorme. Você está, além de estar formando um atleta para alto rendimento, você está liderando pessoas, né, para essa preparação, mas são pessoas que você tem que entender do sentimento e eu sou da área mais humanista, entendeu? Eu não sou muito tecnicista, sou tecnicista principalmente quando estou trabalhando no alto rendimento, mas o humanismo pesava mais nas categorias de base. E isso é um trabalho muito árduo, de você primeiramente selecionar quem vai ficar. Aí entra a preparação, aí você aprende muito a preparar, né? Então você aprende a captar, depois você tem que preparar e colocar para jogar em competição. Então você seleciona, prepara e compete. E depois, terminou a temporada, você passa esse grupo para a categoria de cima, pega um grupo novo, seleciona e tal. Então, o infantil é isso. O sub-17, você já tem um problema. O sub-17, você pega os jogadores do sub-15, avalia e tem outros jogadores chegando para fazer teste. E ali você começa a ter um processo que mais me pesava, é você dispensar atletas. Nossa! Moleque com 16, 17 anos, você tem que chamar, sentar aqui e falar, cara, não dá, né? Não é pelo seu talento. Em alguns momentos era jogador que não tinha, se você já percebia que não vingaria. Mas a competição é enorme. O garoto tem até o talento, mas chegou um outro, ou o outro ultrapassou, e você tem um número ali de 25, 26 atletas para trabalhar, né? E no sub-17, que é o juvenil, você trabalha com duas idades. Né? Então, no futebol, a gente fala ano de nascimento. Né? Na minha época lá, por exemplo, eu trabalhava no juvenil com os jogadores nascidos em 82 e 83, por exemplo. Entendi. Né? Então, o 82 é um ano mais velho, né? Então, aí você tem que trabalhar meio a meio, saber dividir. Aí o mais velho, o último ano, joga mais, o outro joga menos. Aí você tem que saber liderar isso também. Né? Então, assim, são trabalhos árduos, difíceis, que isso vai te preparando, né? Então, hoje, quando você chega numa equipe... Aí depois eu pulo para o sub-20. Sub-20 já mais competição, né? É a transição, é o momento do jogador passar para o profissional. É um outro trabalho físico, técnico e também emocional. Ali, o garoto, depois de 8 anos, né? 7 anos trabalhando na base do clube... Ele vai virar ou não vai virar, ou ele vai jogar no profissional ou ele vai ser emprestado. Então, cara, é um trabalho muito complexo, entendeu? Então, eu passei por todas essas fases e depois caí no profissional, né? Então, quando eu falo doutorado, é uma carreira de muitas experiências, né? Que o pessoal acha que é só técnico e físico, mas tem muito de psicológico, de emocional nesse trabalho. Então, foi assim, uma escola com muitas histórias a ser contadas, assim, né? De felicidade, de frustração de atletas que você ajudou, que hoje tem gratidão com vocês, e até atletas também que você
podou o sonho desses atletas, né? Entre esses atletas hoje pode até pensar, pô, foi o Ney que não deixou, não me deu oportunidade. Não me deu oportunidade, mas é uma experiência que faz o profissional, né? Então, hoje no profissional, até no momento para montar uma equipe hoje, selecionar atletas, né? Toda essa bagagem que você tem, a gente chama no futebol, você tem olho, né? Tem intuição hoje por ter passado por isso muitas vezes, entendeu? Tá. Ney, vamos falar de formação de time. Você falou aí da categoria de base, eu fico imaginando cada história que você deve ter passado com os familiares, né? Muitas. Porque vários jogadores de nível altíssimo profissional contam o apoio que o pai dava, vários casos assim que o pai deixava de comer em casa para poder bancar o filho no começo da carreira. Isso. E tudo. Tem histórias assim também na Fórmula 1, acho que no esporte de maneira geral, o apoio da família, sempre tem uma história de sacrifício por trás, sempre, né? Sempre tem essa história, então imagino que você deve ter visto muita família, muito pai chorando no momento da dispensa. Né? E o contrário também. O contrário também, muito pai e mãe vibrando no momento da promoção ali, daquela oportunidade. E a gente fala muito de formação de time, né? Que a gente fala assim, uma coisa que você falou aí que eu tenho que chamar a atenção. Só te interromper, cara, claro. Eu acho que é um gancho interessante. Eu posso contar duas histórias para você nisso. Por favor. Uma positiva e uma negativa, né? Bora lá. A positiva, por exemplo, quando eu estava no Sub-17, que a gente recebe muito teste, eu recebi um garoto que veio do Espírito Santo para fazer teste comigo, né? E ele veio acompanhado do pai, né? E esse atleta, ele fez um teste comigo como atacante, né? Ele, com 15 minutos de treinamento, eu tirei ele do treino, né? E coloquei para treinar de lateral esquerdo, tá? Aí ele treinou, fez ali mais uns 10, 15 minutinhos de lateral esquerdo, e pedi para retornar, né, no treinamento no dia seguinte. É um garoto do Espírito Santo que estava fazendo teste lá. E no dia seguinte eu já comecei o treinamento com ele na lateral esquerda. Aí acabou esse treinamento, o pai, né? Eu era bem acessível aos pais, trocava informação, como eu falei, eu sou dessa área humanista, eu gosto de conversar, eu entendo os anseios, que o meu sonho, quando criança, era ser jogador de futebol também, que é uma outra história espetacular, que a gente conta no outro podcast. Mas aí, depois do treinamento, o pai veio me indagar, cara, meu filho é atacante, você está colocando ele treinar de lateral esquerdo? Aí eu virei para ele, eu vejo um potencial do seu filho de fazer carreira como lateral esquerdo, principalmente aqui no Cruzeiro, né? Então, é uma visão do treinador, né? Então, e possibilidade dele ficar conosco, de ser aprovado como lateral esquerdo. Pai, tudo bem, tá legal. Bom, em suma, aprovei o jogador, ele começou, fez a base toda como lateral esquerdo, e ele se transformou no Maxwell, né? Que foi profissional do Cruzeiro, foi vendido muito novo foi vendido para a Holanda, né? Jogou no Ajax muito tempo como lateral esquerdo, depois foi para o Barcelona, Inter de Milão, seleção brasileira também, disputou uma Olimpíada, quer dizer, ele fez uma carreira espetacular como lateral esquerdo. E uma das coisas que eu tenho no futebol, assim, guardado, uma relíquia minha, foi uma vez eu fui disputar um torneio na Espanha com a seleção Sub-20 e o Maxwell estava no Barcelona, né? Ele foi no hotel e eu tenho uma camisa com autógrafo dele, assim, como dizer assim, Ney, eu e minha família, nós te agradecemos por você ter me mudado de posição. Olha, cara. Então, cara, isso nada paga isso. Com cara. certeza. Sim, isso não tem dinheiro que paga, essa experiência que tem, entendeu? Então, é uma experiência muito positiva e tem outras também de jogador que você muda de posição, né? Tem muitos jogadores aí profissionalmente, né, que tem a gratidão por esse tipo de trabalho, né? E tem o negativo também, né? Eu já dispensei um jogador nos 17 anos também no Cruzeiro,
que o pai veio atrás de mim. Esse jogador eu já percebi logo que não tinha talento, não viria a ser profissional. E o pai, no questionamento, ele veio comigo falando, né, respeito todas as religiões, né, acredito na fé, e falou que teve um sonho, uma visão que o filho dele ia ser um jogador profissional de muito destaque internacional, que eu estava perdendo a oportunidade de ser o treinador para lançar esse moleque. Cara, aí você acredita, logicamente, inclusive eu tenho fé, né? Sim. E sou temente a Deus, né? Acredito na força da oração, desejo e tal. Mas é a percepção minha que eu acho que o sonho dele estava errado, né? Bom, em suma, o garoto foi embora, fez teste, deve ter feito teste em outros clubes e não virou jogador, né? Então, para você ver, em alguns momentos, até o desespero do pai, né? Querer que o filho transforma, e você tá ali e acaba cortando esse sonho, entendeu? Então, então eu queria, né, como a gente tocou nesse assunto, essa oportunidade de ter essa experiência tanto positivo como negativo. Bom, desculpa que eu cortei a sua sequência, cara. Mas eu acho que era uma oportunidade de falar desse tema também. A gente ama histórias e a gente aprende muito com isso, mas o que eu ia te chamar a atenção na época, a gurinha mesmo, né, que eu até te interrompi, foi o seguinte, que você falou aí da importância de conhecer cada jogador. Isso. Né, que você é um cara mais humanista, conhecer cada jogador. Isso eu falo para os meus clientes lá também, que são donos e donas de empresa. Conheça cada membro da sua equipe, saiba onde ele mora, saiba quanto tempo ele gasta de casa até chegar na sua empresa, se é casado, se não é. Porque aquela história assim que tem que separar o pessoal do profissional. Nós somos seres humanos. Nós somos seres humanos. Então, assim, conhecer as habilidades. Um bom time, aí você vai ter vários exemplos, ele é composto por pessoas diferentes com habilidades diferentes. O já saudoso Abílio Diniz falava o seguinte, que administrar é fácil, é colocar as pessoas certas nos lugares certos e não fazer nada para atrapalhá-las. Isso. Eu sei, como técnico de futebol, basicamente, né, não estou desmerecendo todos os outros aspectos, mas olhar para aquele menino e falar assim, como meio campo ele não vai dar certo não, mas como lateral esquerdo ele tem aqui a habilidade dele, tem potencial. Agora eu já tenho um lateral. Agora eu preciso buscar um bom meio de campo, porque eu tirei ele do meio de campo e levei para a lateral. E na gestão de equipes dentro das empresas é isso. Só que a maioria das empresas não faz isso, não avalia a habilidade antes, não vê qual posição ali dentro da empresa que está mais precisando, que, por exemplo, a gente já conversou algumas vezes e tudo, né? Você tem um orçamento quando você vai montar um time. Isso, exatamente. É muito comum quando um técnico chega no time, ele faz as mudanças dele, mas tem que ser baseado no orçamento. Principalmente em equipes profissionais, né? Quando você está trabalhando no profissional. Então, não é assim? Não pode errar. E é muito comum no Brasil o erro, principalmente equipes de porte médio, de Série B, Série C, existe as contratações erradas, e aí, quando o resultado não vem, termina um campeonato regional, você já tem ali 30, 32 jogadores no elenco, e existe uma pressão por mudança, a equipe foi montada errada, não está ganhando, e no desespero o clube, ele já tem um contrato com jogadores, e aí tem que contratar mais 5, 6, 7 jogadores, só que você assusta, você está com 40 atletas no elenco. Entendi. Então, teve erro lá atrás, na formação, e esse erro, ele custa caro depois, né, na frente, né? Então, é um ano que você tem que ficar costurando, e é difícil corrigir a rota dentro da competição. Tá. Ney, agora vamos falar de uma grande conquista sua que eu presenciei, assim, muito de perto. Tava lá no Mineirão no último jogo, inclusive, eu e meu pai, que foi a conquista do Campeonato Mineiro com o time do interior. Isso. Que é o time do Ipatinga. Por que eu tô chamando, quero destacar essa conquista? É claro que você teve conquistas que deram muito mais visibilidade e tal, a gente já até falou de algumas aqui no começo, durante a sua apresentação.
Mas você pegou um elenco, um time, não desmerecer nenhum daqueles jogadores, mas um time, pelo menos teoricamente, inferior tecnicamente do que os times do Cruzeiro, do Atlético, dos grandes clubes, e um time do interior. Ney, o que você considera que é fundamental para quem está nos ouvindo aí agora, que tem um time que não tem a capacidade técnica dos concorrentes, vamos dizer assim, como levar esse time para a vitória, Ney? O que você considera que foi fundamental naquela conquista do Mineiro? Foi que ano, Ney? Foi 2005. 2005. Aquela conquista do Mineiro pelo time do Ipatinga, ganhando, levantando a taça lá no Mineirão, Ney. O que você considera que foi fundamental para levar esse time para a vitória? Renan, foram vários aspectos. E aproveitar o gancho, que aí eu termino meu ciclo de treinador de base e o Ipatinga é a minha primeira experiência como treinador profissional. Né? Então, depois de todo esse caminho de curso de educação física, categorias de base do Atlético Mineiro, do Cruzeiro, eu tenho essa oportunidade de dirigir uma equipe do interior mineiro Ipatinga dentro de um campeonato mineiro de primeira divisão. E aquele sucesso do Ipatinga, né, são vários fatores que se juntaram para dar certo. Primeiro, eu acho que foi a parceria do Ipatinga com o Cruzeiro. Isso foi legal demais, então, né? essa, assim, eu acho que é a base de tudo. Eu era treinador em 2004, treinador do Sub-20, fui chamado para uma reunião no final do ano de 2004, na sala do Alvimar, do Maluf, saudoso Maluf, muito tempo diretor de futebol, tanto do Cruzeiro como do Atlético Mineiro, e do Itaí Machado, presidente do Ipatinga, né? E me apresentaram um projeto, né, de uma parceria de Cruzeiro e Ipatinga. O projeto era trazer uma comissão técnica do Cruzeiro para Ipatinga e o clube grande como o Cruzeiro, como eu falei anteriormente, a base chega um momento sub-20, os jogadores terminam a idade sub-20, tem a transição para o profissional, e um clube como o Cruzeiro, esse clube grande, contrata muito atleta. Então, não absorve todos os jogadores formados na base. Então, o que o clube faz? Empresta um jogador para o interior de Minas, outro vai para o Nordeste, outro vai para o Sul, um vai para um time de Série A, Série B. O Cruzeiro optou por fazer um convênio com o Ipatinga, de juntar no Ipatinga, né, pegar todos esses jogadores formados na base ou alguns jogadores que o Cruzeiro contratou e não utilizaria na equipe principal, pegar esses jogadores e trazer esses jogadores para o Ipatinga, né, e aqui formar a equipe para disputar um campeonato mineiro, né, e eu fui convidado para ser o treinador dessa equipe, né. Eles me deram essa possibilidade, né, me mostraram isso e ficou a minha decisão se vinha ou não vinha. Eu poderia muito bem continuar como treinador lá do Sub-20, que estava bacana pra caramba, mas eu vi ali uma oportunidade de me tornar um treinador profissional. É uma oportunidade rara você conseguir isso, né? Então eu vim para Ipatinga, aí a gente fala da preparação. Eu só fiz um pedido, porque a equipe principal do Cruzeiro estava disputando o Campeonato Brasileiro, terminaria e o Cruzeiro ia dar folga para o time principal e voltaria a treinar só em janeiro. Meu pedido era para a gente fazer uma pré-temporada na Toca da Raposa. Com o time do Ipatinga. Do time do Ipatinga. Então, nós ficamos no mês de dezembro na Toca da Raposa fazendo a pré-temporada e nós tínhamos 16 jogadores do Cruzeiro naquele elenco, né? Então, Walter Minhoca, Léo Medeiros, né? Léo Salino, Fael, né? O Fael era do América, né? Mas estava próximo ali da gente, né? Diego Silva, Canu, tudo era o Beto, lateral esquerdo, tô falando jogador aqui, mas vou esquecer algum nome, Teco zagueiro. Então, nós ficamos já ficamos lá em Belo Horizonte com os jogadores do Cruzeiro. O Ipatinga tinha uma equipe, né? Nós selecionamos os jogadores do Ipatinga que ficariam no projeto. Entre os jogadores estava o Rodrigo Poço, né? Que é jogador formado no Cruzeiro também. Aí tinha o Gustavinho, atacante, né? Tinha o Marinho, atacante. Aí se juntou esse grupo, a gente contratou também o William, zagueiro, né? Que foi o nosso capitão durante a campanha, né?
Então, a gente fez, enquanto as equipes do futebol mineiro, principalmente os grandes, estavam de férias, nós passamos o mês de dezembro treinando, né? E a gente tem uma coisa no futebol, Ronan, que a gente fala, deu liga, cara. Sei. Então, sob o nosso comando, a estrutura que foi criada, né? Depois a gente veio para Ipatinga e montamos uma estrutura aqui no Ipatingão, com cozinha, né? Com academia, né? O Itaí Machado, juntamente com o Amarildo, que era o diretor de futebol na época, a gente conseguiu montar uma estrutura aqui, né? Com campos bons para treinar também. A gente conseguiu manter aqui em Ipatinga o nível de treinamento que a gente tinha em Belo Horizonte. Então, essa preparação a gente criou uma base para a gente. Talvez se a gente não tivesse feito isso, né? Já falei de duas situações aqui. Você está falando de sucesso. Uma, a parceria. A outra, iniciar em dezembro. A gente poderia acomodar, vamos começar a treinar só em janeiro. Então, a gente ficou dezembro já treinando. Uma liberação rapidamente para Natal, voltou a treinar. E uma liberação rapidamente para Réveillon e voltou a treinar. Inclusive... Treinou na semana entre Natal e Réveillon, né? Entre Natal e Réveillon. Olha. Né? Então, quando iniciou, aí montamos a estrutura, começamos a jogar aqui, fazendo os jogos amistosos, a equipe foi se encaixando. E quando começou o Campeonato Mineiro, a gente estava muito acima fisicamente, até das equipes principais. E a nossa estreia, por exemplo, foi diante do América Mineiro, no Independência. Nós ganhamos de 1-0, assim, bem. Ganhamos o jogo bem, né? E aí, Ronan, deu liga, cara. E aquilo ali, à medida que os resultados positivos foram encaixando, foi pegando confiança. Isso é um fator importantíssimo no futebol. O resultado traz confiança, o resultado positivo, e o resultado negativo, o oposto, né? Cria toda uma ciranda de confusões e de incerteza. Então, depois da vitória de estreia contra o América, a gente foi encaixando uma sequência de vitórias, fizemos a segunda melhor campanha na fase de classificação, o Cruzeiro primeiro, nós segundo, né? Com isso, deu uma semifinal Cruzeiro e Atlético, nós e o RT. Então, já saiu uma equipe grande ali. O Atlético ou o Cruzeiro sairia na semifinal. E a gente conseguiu passar pelo RT. Chegamos à grande final, primeiro jogo no Ipatingão, um empate. E dentro desse processo todo, a questão emocional, principalmente na final. Porque, como era um convênio do Cruzeiro, a mídia... Né, a fala era o seguinte: Cruzeiro campeão, claro. O time do Cruzeiro, né, eles usavam a palavra filial. A filial não vai ganhar da matriz, né? Cara, e é muito interessante que nós não recebemos pressão aqui no Ipatingão foi o quê? Foi o resultado? Foi empate. 1-1, e lá a gente ganhou de 2-1, né? E foi assim, uma lembrança enorme, que eu lembro da gente chegando no Mineirão, no ônibus, a torcida do Cruzeiro já com faixa de campeão. Assim, foi assim, muito emocionante e praticamente, né, essa oportunidade aí é minha, pessoal, de primeira competição profissional, já ser campeão, né, depois estadual, de um clube do interior, acho que tinha 45 anos que um time do interior não ganhava um campeonato estadual, entendeu? Então, isso foi, foi me abrindo portas, né? Eu me lembro que logo depois do campeonato estadual, eu tive um convite para trabalhar em Portugal, né? Cheguei a negociar com a equipe lá, mas acabei ficando em Ipatinga, e a gente fez um 2005 muito bem ainda no Ipatinga, na Série C. Aí vem 2006, essa mesma base, a gente chega a uma outra final de... Não sei se já pode falar de 2006. Pode, né? Vai 2006, aí que a gente chega a outra final... A gente bateu para ser bicampeão, né? Porque foi oposto. A gente, no 2006, a gente fez a melhor campanha geral. Aí pegamos o Cruzeiro, só que a final foi em Ipatingão. Aí ficou 1-1 no Mineirão e a gente perdeu em casa, né? Mas sim, jogando muito bem. E aí, Cruzeiro devolveu. Cruzeiro devolveu. Aí 2006 continua, aí a gente disputa a Copa do Brasil. E na Copa do Brasil foi um outro desempenho acima da média, né? Então, a gente eliminou na Copa do Brasil o Santos, eliminamos o Botafogo em pleno Maracanã, eliminamos o Náutico nos aflitos e chegamos na semifinal contra o Flamengo. 1-1 no Ipatingão.
No Maracanã perdemos de 2-1, começamos ganhando de 1-0. Se você tiver a oportunidade de rever esse jogo, era para ter ganhado o jogo. E aí, depois desse jogo, começa uma outra história comigo, que eu dentro do vestiário, lamentando a derrota, aí me aparece no vestiário o Kleber Leite, que era o vice-presidente do Flamengo e vice-presidente de futebol, e me chamou no canto e me fez, né, uma sondagem para ir para o Flamengo, que se confirmou depois, né? Que é uma outra história também à parte. Vamos lá. Ney, então, de um time tecnicamente pouco inferior, motivação, a questão da liga, né, Ney? Liga, é. A gente fala muito da importância da cultura. Eu queria falar dos líderes também dessa equipe. Tá, vou até te perguntar isso, como que escolhe o capitão? Exatamente. Tá? A importância do ambiente, da cultura. A gente vê muitos donos e donas de empresa, eles mesmos atrapalhando o ambiente da empresa. É aquele líder que tem uma postura muito de chefe, muito mandão, que ele sempre tem a razão. E aí depois eu quero te perguntar isso também. De certa forma não, você comanda o time. Mas quem que o técnico tem que ouvir? Como é que ouve? O que você leva em consideração? Porque nem sempre o dono da empresa tem razão. Então, você citou o William, que foi o capitão? O William, mas tinha outros líderes, como o Rodrigo Poço também, E como é que você identifica líderes dentro da equipe, Olha, Ney? Porque eu costumo falar rapidinho, antes de você contar, que liderança não é cargo, é postura. A gente vê muitas pessoas ocupando cargo de gerência, mas na equipe deles tem pessoas que exercem mais liderança na equipe do que o próprio gerente. Sem dúvida. Como que você identifica outros líderes? Vou voltar um passinho atrás sobre a questão da liga, foi importantíssimo também da liga. Eu falei de todo aquele processo em categoria de base de atletas, né? E todos esses atletas que vieram comigo, esses ex-atletas, passaram por esses processos comigo. Então, já tinham uma afinidade de trabalho com esses atletas, que eram atletas que passaram por avaliações minhas e continuaram no clube. E a gente teve muito sucesso nas categorias de base do Cruzeiro, também em competições que a gente teve, né? A gente ganhou Taça BH de futebol júnior, torneios internacionais. Então, já tinha um histórico muito grande com esse grupo de atletas, né? Legal. E somado a esses atletas, né? Aí tinha aqui, como eu já falei, do Rodrigo Poço e do William foi contratado, né? O William com perfil de capitão, Rodrigo Poço com perfil de capitão, embora jovem também, o Léo Medeiros com perfil de capitão. Você tem que identificar rapidamente quem são esses líderes e se tornar, né? Fazer um trabalho para que esses líderes se tornem líder positivo. Né? Porque tem muita história de que o time derruba o técnico também, né? Exatamente. Aí nós temos o líder, né? Com esse perfil que sabe dialogar, que entende da parte tática, para ser um porta-voz do treinador dentro de campo na parte tática. Um líder que pensa também o extracampo, quando a concentração está faltando uma boa alimentação, quando não está treinando num bom campo, para esse líder ser parceiro do treinador para ir até o clube e conseguir melhoras em conjunto para todos, né? E nós temos no futebol também o líder técnico, que é aquele jogador de destaque técnico, aquele jogador que todo mundo deposita nele, é o jogador que vai fazer a diferença. Esse líder também, né, você tem que achar e que ele seja... né, mais um dentro do grupo, como todos, e não tem os privilégios, entendeu? Entendi. Então, isso é importantíssimo, né? E quando você identifica esse líder, né, principalmente o líder que entende da parte tática e que entende da parte estrutural de como se faz um trabalho, é muito importante, porque você começa a delegar algumas funções. Por exemplo, está tendo algum problema no grupo, em vez de eu ficar desgastando na parte de relacional, né, com os atletas, de ficar reunindo, hoje chegou atrasado no treino, foi para balada. Quando você tem jogadores líderes, eles fazem isso para vocês, eles reúnem com o grupo, eles mesmos têm a forma de cobrar. E o treinador fica com a responsabilidade, desculpa, o treinador fica com a responsabilidade
mas de liderar essa parte tática, técnica, treinamento, a estratégia do jogo, entendeu? Então é muito importante você ter esses líderes como parceiros, né? Então Ney, essa identificação é muito importante no futebol. Tipo, uma dica de ouro aqui, hein, gente? Identificar quem que pode ser seu parceiro na equipe, que vai contribuir com o clima da equipe, para você poder focar naquilo que realmente você precisa de focar ali. Exatamente. E ele está melhor posicionado para trabalhar com a equipe o relacionamento. Dá um exemplo básico. Você faz semanalmente uma programação, né? Vai começar os treinamentos tipo, o jogo foi domingo, aí começa os treinamentos na segunda-feira ou na terça-feira. A gente solta uma programação na sexta ou no sábado, para esses atletas, para eles programarem a vida deles na semana, né? Tem viagem, preparo de viagem, essas coisas, né? Então, geralmente, quando sai uma programação, né? É muito comum, por exemplo, você tem uma viagem que você resolve viajar 2 dias antes, aí tem um grupinho de jogador, por que 2 dias antes? Por que concentrar 2 dias antes? O horário de treino, não pode ser à tarde, está sendo de manhã. Uhum. Esse burburinho, você já acerta isso tudo com o seu capitão, entendeu? Para não ter problema. Estou citando só um detalhe, são vários detalhes, né? Isso acontece demais em equipe dentro de empresa também, sempre tem. Imagino. Imagino, né? Ney, então nós falamos de aproveitar a oportunidade, sua carreira, falamos de como transformar um time do interior de Minas em campeão, né? Agora, Ney, eu quero falar que você terminou a sua fala aí antes de eu te interromper. Aí, a gente costuma falar que o sucesso da noite para o dia demora 20 anos para acontecer. Isso. Então, você sai ali de um jogo, sendo técnico do Ipatinga, perde esse jogo. Isso. E lembrando que é uma semifinal, que levaria ao Ipatinga uma final de Copa do Brasil. Claro. Perdeu esse jogo e aquele sucesso da noite pro dia, de repente, né, entre aspas, porque não foi de repente, você já contou toda a sua trajetória aqui, você está simplesmente num dos maiores clubes do Brasil e assim, inegavelmente, um dos mais vistos clubes do Brasil, até no exterior. Não estou falando de tamanho de torcida, não estou nem falando isso. Mas o Flamengo... A marca. A marca Flamengo, né? É muito grande, Maracanã, Flamengo, Rio de Janeiro, tem tudo aquilo. Ney, a gente vai falar agora de altos e baixos, que daqui a pouco eu quero falar do Curitiba. E aí, Ney? Poxa, aquele cara lá de Vargem Alegre, que começou dando aula numa escola lá em Caratinga, de repente, vou botar entre aspas de novo, tá como técnico, tá na mídia, tá na Globo, aquela pressão. Como manter a essência, né? Porque a gente vê muitos profissionais se perdendo também. Sem dúvida. Assim como a gente vê muito empresário que arrebenta de vender, o negócio dele tá maior sucesso e acaba se perdendo. Como não se perder, Ney? Pois é, Ronan, para entendimento, eu fiquei no Flamengo 1 ano e 4 meses, né? No momento em que o clube, antes de mim, trocava de treinador de 3 em 3 meses. Então, só esse dado já mostra que foi um trabalho consistente, mas um trabalho também que, como qualquer treinador do Brasil, altos e baixos, né? Então, é raro hoje no futebol brasileiro você ter um treinador que fica 1 ano e meio, 2 anos no clube. Então, no Flamengo, mesmo com tudo isso que você citou da pressão, eu fiquei 1 ano e 4 meses na frente do Flamengo, tá? E esse 1 ano e 4 meses, eu volto a toda essa preparação que eu tive anteriormente. Não só aquela preparação técnica de montagem de equipe e tal, mas a montagem de pressão também. Porque, por exemplo, os caras acham, o pessoal fala que trabalhar no Ipatinga não tem pressão. Tem pressão. Você tem uma pressão local. Você morar em Ipatinga, dirigir o Ipatinga, se você perde 2, 3 jogos, você vai ligar aqui a Itatiaia local, a Vanguarda, o Jovem Pan, né? Os rádios locais aqui, né? Galera, tudo...
Você vai ouvir vai à padaria, Você vai na padaria, você vai encontrar com o torcedor. Então, no seu mundo tem a pressão, entendeu? Tem a pressão, né? Então, isso já foi uma experiência que eu tive aqui, tá? Então, essa ida pro Flamengo, primeiramente, um momentinho de ansiosidade, que é normal, primeiro até na minha contratação, porque essa conversa com o Kleber no vestiário foi de quarta para quinta-feira, já era madrugada, quase amanhecendo no dia de quinta-feira, que o Kleber me deu essa possibilidade, falando que na segunda-feira me ligaria. Então, só esse processo, né? Inclusive que o Flamengo estava na final da Copa do Brasil, teria um jogo pelo Campeonato Brasileiro no final de semana contra o Cruzeiro, né? E que independente de resultado, né, mesmo estando na final, que teria uma troca de treinador e que por ele, né, o treinador seria eu, que vinha já na final. Depois desse jogo. Aí ele falou, mas não depende de mim, depende dos meus parceiros, mas é certo, tem a troca de treinador. E falou que me ligaria na segunda-feira. Então, eu passei ali uma quinta-feira, uma sexta-feira, cheguei em Patinga, conversei com a Érica, com a minha mulher, sobre esse fato, passei um domingão, uma segunda-feira, e ele falou que me ligaria na segunda-feira, meio-dia, né? Então, deu meio-dia, eu esperando o telefonema, meio-dia e meio, aí ele me liga, falou, Ney, a reunião que eu teria agora, 11h30 para definir, a gente não teve, ela vai ser 6 horas da tarde. Então, eu te ligo, mas no final da noite. Eu falei, beleza, bom, mais um pouquinho de ansiedade. Deu ali 6h30, telefone toca, o Kleber, Ney, vai te ligar aí o supervisor do Flamengo, que é o Isaías Tinoco, programa... aciona os seus auxiliares, a comissão técnica, vai pegar o nome de todo mundo para tirar a passagem. Isso era um domingo para segunda. Você tem que estar aqui amanhã. Estou falando com ele que vocês têm que estar aqui amanhã, 9h30 da manhã, na Gávea, já para dar um treino. Então, foi desse jeito. Aí foi uma correria. E ele falou, se prepare, que eu vou anunciar o seu nome agora. Você vai receber muita ligação. E não deu outra. 7h30 da noite começou. Meu celular tocando. Acharam o telefone da minha esposa, o celular. Aí o Léo, meu irmão, morava aqui, veio para minha casa. Na época, telefone fixo começou a tocar. Bom, em síntese, terminei de domingo para segunda-feira com a Globo dentro do meu apartamento, 1h da manhã, para fazer uma gravação, e eu tendo que sair 6 horas da manhã de carro, porque não tinha voo daqui, para BH, para pegar um voo lá, num certo horário, eu não sei o horário certo que eu saí, eu sei que fui de carro para BH, peguei um voo, cheguei no Rio de Janeiro, 9 da manhã, com muita chuva na minha apresentação. Bom, e aí começa a minha história dentro do Flamengo, né? E foi campeão. E aí o que aconteceu nesse ano? Nós estamos falando de 2006, foi um ano de Copa. Uhum. Então, quando terminou essa semifinal, aí parou todas as competições, teve mais umas 3 rodadas de Campeonato Brasileiro, aí eu já dirigi o Flamengo no Campeonato Brasileiro de 2006, aí parou um mês ou um mês e meio para a Copa do Mundo, e a final da Copa do Brasil seria só depois dessa parada. Uhum. E a final é Flamengo e Vasco, né? O grande clássico. E foi a primeira vez que deu uma final da Copa do Brasil de 2 clubes da mesma cidade. Então... aí deu a parada, nós ficamos nessa parada toda trabalhando para essa final da Copa do Brasil, né? Uhum. Felizmente deu tudo certo. No confronto com o Vasco, a gente ganhou o primeiro jogo de 2-0, ganhamos o primeiro jogo de 1-0. Aí, cara, já foi uma primeira experiência, assim. Tinha saído do título mineiro e vim ganhar uma competição nacional com o Flamengo, né? Saindo de um time de Série C para um time de Série A, não apenas Série A, né, o time de maior torcida do futebol brasileiro, com a marca que tem, que a gente já falou anteriormente, e tem aquelas interpretações que falou, diariamente, quem é esse cara que bateu, que caiu de paraquedas? Uhum. Mas não sabe todo esse histórico que a gente já falou aqui, né? Então... Ney, só pra galera ter uma noção, quem que era o time do Flamengo ali naquela final, que nível de jogador que você estava comentando aí? Cara, que jogava no Flamengo? No Flamengo. Nós tínhamos o Renato Abreu, que estava numa época muito boa, o Luizão, atacante, o Jonas, lateral, volante, o Léo Moura, lateral direito, o Juan, lateral esquerdo, né? Tinha o Diego, goleiro, o Fernando, Juan zagueiro. era seleção?
Essa seleção, Léo Moura também, Léo Moura. Angelim, zagueiro, Luizão, atacante, Obina, atacante, e lancei, né, na final, eu lancei o Renato Augusto, com 17 anos nessa final, que foi nesse intervalo de parada aí, que aí você foi lá na base. Que voltei naquele trabalho que eu falei anteriormente, quando eu cheguei no Flamengo, conheci a base, né? Treinamos com alguns atletas, né? O Renato Augusto, nessa parada, veio treinar conosco e foi lançado, né, na final da Copa do Brasil. Fez os 2 jogos na final da Copa do Brasil com a camisa 10 do Flamengo, né? E se transformou num jogador aí com um histórico vitorioso, entendeu? Tá. E o que foi que te manteve centrado, né? E como é que não perde a cabeça? Como é que não deslumbra? Ronan, é uma pergunta difícil, cara. Assim, a resposta é difícil, porque é uma resposta sempre que eu tenho que dar com as pessoas que vivem o meu dia a dia. Cara, Ney, onde você traz tanta tranquilidade, tanta firmeza, né, para tomar as decisões, cara? Eu acho que isso é uma característica desde criança, cara, sabe? Assim, é difícil explicar. E eu tenho esse autocontrole, entendeu? Eu consigo controlar essa ansiedade. E, para te falar a verdade, em alguns momentos eu me acho até um pouco irresponsável, entendeu? É mesmo, né? Eu acho, porque eu acho que o cara pira se ele não tiver um pouquinho dessa responsabilidade, né? De virar assim para um jogo e falar, quer saber de uma coisa? Ganhou, não ganhou, só dar uma desligada, virar um botão ali de, cara... Entendi. Né? Se você não tiver um pouquinho disso, né? Ficar o tempo todo muito preocupado com a derrota, o que eu vou falar da derrota, né? Então, eu acho que isso aí, em algum momento, me desligar um pouco e falar, cara, tô fazendo o meu trabalho já foi feito, e o jogo em si, o treinador não tem tanto domínio do jogo em si, né? Tem variáveis no jogo, né? Tem coisas que o treinador domina, cara, né? Então, tem coisas que você não domina, cara, entendeu? Entendi. Né? E eu sei muito bem o que eu domino e o que eu não domino. Eu sei dominar, eu sei que eu domino um treinamento, eu domino a escalação, eu que defino quem que vai para o jogo, né? A forma como a gente vai jogar. Agora, o posicionamento desses jogadores, o momento de jogar com a marcação mais alta, mais baixa, né? Então, esses detalhes táticos, você dá essa movimentação para o atleta, né? E tem coisas que você não domina, um erro de arbitragem, uma expulsão de um jogador seu, né? Um erro, né? Um pênalti que era para ser convertido. Um gol logo no primeiro minuto é contra ou a favor. Exatamente. São detalhes muda tudo, do né? jogo, são as variáveis do jogo, né? Isso é muito importante, né, que você está falando, porque assim, na carreira do treinador, do futebol, no final de semana ganha, no outro final de semana perde, e aí vem duas derrotas consecutivas, começa a pressão. A pressão. Isso é a vida do dono e dona de micro e pequena empresa, Ney. Um mês vai super bem, você acha que você tá ali bem, o caixa tá cheio e tal. Vem 2 meses sem bater meta, pressão, e aí até a família pressionando. Será que esse é um bom negócio mesmo? Você trabalha tanto e não sobra dinheiro, que não sei o quê. Manter aquela estabilidade e fazer o trabalho e ter a tranquilidade que você tá dando o seu melhor, né, Ney? Exatamente. A sua parte tem que ser feita, né, Ronaldo? A sua parte tem que ser feita. O básico você tem que fazer. Né? Inclusive... E quando você é o líder que está na frente, você é um exemplo para que os outros façam também, porque se você é um relaxado, o treinamento é 8 da manhã, você chega 15 para 8, você já passa uma demonstração que você não está envolvido com o projeto. Então, o treinamento é 8, meu amigo, chega no clube 6h30, 7 horas, seja o primeiro a chegar. Treinamento acabou 6 horas da noite, você não é o primeiro a meter, tá com seu carro 6h15 já saindo, você vai ficar com todo mundo até o final, ver a movimentação, passar as orientações, receber feedback do dia a dia, do treinamento, entendeu? Então, essas são posturas, né, que você tem. Você não, né, como empreendedor, você não pode sumir da sua empresa. Você tem que, né, eu acho que eu acredito muito no corpo a corpo, sabe, cara? Você está presente nas decisões. Logicamente, você delega, né? Quando você está cercado de bons profissionais que você conhece, cada um na sua área, você delega, mas eu acho que você, não vou falar a palavra centralizador, não, você tem que estar sempre ali por perto e, inclusive, dando exemplos, entendeu? Ô, Ney, tem tanto a ver o que você está falando aí, que o tema do nosso próximo episódio 036,
tudo que acontece na empresa é sim responsabilidade do dono. Uhum. E tem muito uma gourmetização aí de empreendedorismo, falando assim, o dono da empresa não pode estar ali no operacional, não pode estar ali no operacional. Ele tem que estar em várias etapas do operacional, sim. Não é porque grandes empresas, o Silvio Santos, já saudoso Silvio Santos, ele ia lá, conferia como é que estava a câmera, como é que estava tudo, ele passava o planejamento, ele não chegava só e gravava. Então, tem que saber delegar, não pode delargar e tem que estar presente nos momentos fundamentais de estar presente. Ney, a gente já está entrando na reta final, cara, aqui já tem uns 90 minutos, a gente vai precisar de prorrogação aqui, Ney, pouquinho, tá? Agora, a gente falou muito de sucesso, você também foi, por exemplo, rapidamente, campeão pela Seleção Brasileira Sub-20. Isso. Quem tava ali? Quem que era aquele time? Só pra galera ter ideia. Eu peguei a Seleção Brasileira no final de 2010, numa preparação, né? Em 2011, a Seleção Brasileira teria dois compromissos difíceis. Um sul-americano, que além de sul-americano, ele era um pré-olímpico para as Olimpíadas de Londres, né? Então, iria para Londres, para a Olimpíada, a equipe sul-americana, só primeiro, as duas equipes, né, sul-americanas, o primeiro e segundo colocado, né? Então, e era um ano muito difícil, porque todas as seleções estavam na Sub-20 com equipes muito fortes. Então, eu fui convidado pelo Ricardo Teixeira e pelo Mano Menezes, que era o treinador da equipe principal, para ser o treinador dessa equipe, né? E teria depois esse sul-americano no mês de fevereiro e no mês de julho o Mundial também do Sub-20, né? Então, primeiramente, foi um trabalho vitorioso, com sucesso. A gente foi campeão sul-americano, garantimos a vaga para as Olimpíadas de Londres, e a gente foi campeão mundial também em cima de Portugal. E é uma geração talentosa, né? Desde Neymar, né? O Gabriel, o goleiro, o Casimiro, o Danilo, o Felipe Coutinho, Dudu, Oscar, Alexandre, lateral esquerdo, né? Juan, que é um zagueiro canhoto que era do Grêmio, que depois foi para Inter de Milão, fez a carreira toda lá toda a carreira lá, Alan Patrick, Felipe Anderson, né? Eu vou esquecer algum nome aí, que é a geração, com certeza, né? Alan, né? Que fez a carreira toda lá fora e hoje também está no Botafogo. Então, assim, foi um trabalho muito prazeroso, cara, de realmente você trabalhar com talento, sabe, cara? Talento faz diferença. Talento faz diferença, cara. No futebol, o talento faz diferença. Não, e faz diferença com certeza nas empresas também. Se a gente tiver tudo isso, né, cara, gerir o ambiente, criar um ambiente legal de treinamento e tal, os caras resolvem dentro de campo, né? Que as informações são informações mais objetivas, mais simples, né? Os caras pegam rápido, principalmente parte tática de movimentação, aliada à qualidade técnica, né? É impressionante. Então, essa experiência na seleção brasileira, assim, foi algo, assim, espetacular, né? E ter no meu currículo, além dos títulos, ter trabalhado com essa geração, né? Para mim foi espetacular, né? Tá, Ney, vamos para a prorrogação? Porque nem só de vitórias é feita a nossa vida. A experiência no Curitiba, Ney, para quem não lembra, o ano era... 2009, da queda. 2009. Quebradeira no estádio, queda para a Série B e tudo, mas você se manteve no outro ano também. Isso. No momento ali, vamos dizer, de fundo do poço. O que passa na cabeça? Como é que você levanta no outro dia, Ney? Ô, Ronan, quando me perguntam qual que é o melhor trabalho, assim, que o trabalho que eu senti, assim, a mão do treinador, né? Pela situação, poderia falar Ipatinga, por tudo que a gente falou aqui. Mas o trabalho no Curitiba é um trabalho, assim, que me marcou muito, porque eu assumi o Curitiba no centenário do Curitiba, no meio das festas do centenário, em 2009. Peguei a equipe próxima em zona de rebaixamento, faltando 12 jogos para terminar a Série A. E
saí do Botafogo e fui contratado pelo Curitiba para tentar tirar o Curitiba do rebaixamento. Bom, a gente chegou numa situação no último jogo contra o Fluminense em casa, né, que a gente precisava, né, de uma vitória, de um empate para conseguir permanecer, né? E a gente teve um jogo contra o Fluminense muito duro, que o Fluminense também fugindo da zona de rebaixamento. E o Fluminense ganhou o jogo, né? Fez um gol no finalzinho do jogo, um gol de falta, uma bola tirada, um gol de falta. E aí logo na hora que terminou esse jogo, né, se confirmou a queda do Curitiba. E aí, cara, a gente teve um palco de guerra, né? Torcedores do Curitiba entraram dentro de campo, né? Assim, querendo agredir todo mundo, tem uma pancadaria geral, né? Nós jogadores, né? Nós da comissão técnica de jogadores, logicamente que a gente só viu o início daquilo, porque a gente estava próximo do nosso vestiário, a gente acabou entrando pelo vestiário, o vestiário foi blindado e a gente não correu o risco, mas ouvia de dentro do vestiário explosões de bomba, né? Sabia que estava acontecendo algo muito terrível lá fora, o que foi constatado depois, quando eu cheguei em casa, eu liguei a televisão, vi as cenas lamentáveis, né, de gente sair com o braço quebrado, né? Assim, o entorno do estádio também, muita briga na cidade. Foi uma experiência, assim, muito ruim, muito pesado, né, cara? Então, você já tem dentro aí falaram como treinador, você já está dentro de um vestiário ali com aquele sentimento que não conseguiu, né, o resultado no trabalho. E passar por uma situação como essa é muito frustrante e você tem que ter uma força emocional muito grande. Uhum. Aí no dia seguinte eu fui chamado para uma reunião, né? Eu pensei, cara, vai acabar o meu ciclo no Curitiba, né? E eu fui chamado para uma reunião e para os meus números no Curitiba, embora tenha caído, os números eram bons, entendeu? Uhum. Então, nessa reunião, né, foi-me feito, né, perguntando se eu tinha condições emocionais para continuar no projeto, que eles gostariam que eu continuasse à frente do projeto do Curitiba. E eu, né, mas para isso precisaria de uma redução de salário também. Não. E eu encarei, falei, não, é um dever meu, é um fator, assim, de honra recolocar o Curitiba na Série A do futebol brasileiro. Então, nós começamos E outra coisa, depois dessa predação, o Curitiba tomou 10 jogos de suspensão. Significa que a gente começou o campeonato, aí começou a temporada 2010, a gente refez a equipe, a gente foi campeão estadual e começamos o Campeonato Brasileiro com 10 jogos de penalização jogando fora de Curitiba. Então, os mandos de campo nossos, os 10 primeiros, foram todos jogados em Joinville, né, uma cidade próxima. Então, foi muito desgastante, porque a gente quase não ficava em Curitiba. Nós jogávamos em Joinville e voltava a Curitiba, o jogo seguinte era fora, porque basicamente assim é um jogo em casa, outro jogo fora. Jogávamos fora, voltava para Curitiba, dava um treino, ia para Joinville, voltava, jogava e fizemos esse processo quase o primeiro turno do campeonato, né? E, cara, a gente teve um momento depois da 7ª rodada que a gente assumiu a ponta do campeonato, cara, e a gente deslanchou. Então, a gente terminou a temporada, além de recolocar o Curitiba na Série A, a gente recolocou como campeão também. Então, eu tenho esse orgulho de ter, né, esse título também no currículo de campeão da Série brasileiro da Série B com Curitiba, né? E essa situação toda, né, esse histórico todo, eu encaro como um título muito especial, né? E para mim, eu acho que é um dos trabalhos, assim, é o trabalho mais consistente que eu realizei no futebol, né? Logicamente que eu já falei do Ipatinga, do trabalho da seleção brasileira, mas pelo lado emocional e a responsabilidade, né, e a oportunidade que eu estava tendo de novo, né, então esse título ele tem um peso muito especial na minha carreira. Massa demais. Bom, Ney, novamente quero te agradecer aqui pela presença, estamos chegando ao final da nossa prorrogação, com um golaço aí que você termina
o podcast falando de mais um título, mais uma superação aí como líder e tudo. Quero te agradecer, mandar um abraço lá para sua família, para todo mundo. E o que você não pode deixar de falar, Ney? Você quer deixar alguma mensagem aí para quem está nos ouvindo, quem é dono ou dona de empresa, está liderando uma equipe aí? O que você não pode terminar esse podcast sem falar? O que eu queria falar é o seguinte, cara. As dificuldades que a gente tem no dia a dia do nosso trabalho, né? Ela não pode ser empecilho para que você, né, desista dos seus sonhos, né? Uhum. Então, nesse processo todo que eu falei com você, que teve muitos momentos, principalmente no momento da base, que eu senti uma vontade de desistir, de mexer com outra coisa, de trabalhar com outra coisa. E se tivesse essa desistência, eu primeiramente não teria o convite de estar com você aqui hoje, né, e ter histórias boas para contar, de experiências, né, boas, né? E também saber passar pelas frustrações, né? Então, saber cair, se levantar, né? Ter a persistência, né, para continuar aí no propósito, né? E isso né, não a vida do Ney Franco no futebol, é a vida principalmente do treinador no futebol brasileiro, né? Uhum. Principalmente agora com o advento aí das redes sociais, a cobrança é muito forte, né? Então, Entendi. Hoje a palavra é resultado, e eu queria finalizar assim. Então, eu quando era treinador do Sub-15 do Cruzeiro, eu tive a grande oportunidade de conhecer o Zagallo na Toca da Raposa. Olha. E eu fui apresentado para ele como treinador do Sub-15 e mostrei para ele que a minha intenção era me tornar treinador profissional. Ele falou, você quer ser treinador profissional? Eu falei, quero. Ele falou, então coloca a palavra resultado na frente de tudo, porque é a única coisa que vai abrir as portas para você no futebol, é o resultado. Você pode ser um baita de um profissional, ser uma pessoa bacana, ser uma pessoa querida, mas se não tiver resultado, né, o futebol te engole. Eu não sei se a gente pode, né, passar isso para a empresa também, mas no futebol realmente a palavra resultado, ela impera. Em alguns momentos você faz um trabalho mediano num clube no dia a dia de treinamento, né, mas consegue o resultado e parece que o trabalho foi o melhor possível. E o oposto, alguns momentos você tem uma semana boa de treinamento, cara, tá legal, o treino foi do caramba, mas chega no jogo, com uma situação ou outra, você não ganha. Aí ninguém avalia a sua semana, avalia só aquele jogo resultado em si. Então, aí, mais uma vez, a palavra resultado. Você ouviu isso do Zagallo, hein? Do Zagallo. Eita, Ney. Bom, e eu termino também pegando um gancho nessa sua mensagem, falando o seguinte: detesta aquela frase assim, trabalhe com o que gosta e nunca mais vai ter que trabalhar. Independente do trabalho que você faça, por mais que você ama, tem a parte chata, tem a parte difícil. Lógico. O que diferencia quem vai ter sucesso ou não é a disposição para fazer o que tem que ser feito. Isso. É a disposição para fazer o que tem que ser feito. E por mais que você ame o que você faz, o que vale no final é o lucro que a sua empresa gera e o tanto que ela está te promovendo de qualidade de vida. Então foca nisso. Foca no resultado e se precisar de ajuda pode contar com a gente da Tutorianos. Ney, obrigadão, irmão. Obrigado. Valeu demais. Abraço a todos os telespectadores e que esse podcast seja um sucesso. Com certeza vai ser. Muito obrigado. Se inscreva no nosso canal, encaminhe esse episódio para quem você acha que está precisando de assistir ou que vai gostar e não perca o nosso próximo episódio. Valeu, um abraço e até a próxima.